Santa Rita, mulher forte e também sofredora. Sofredora, mas também forte. Ela é muito querida por nós, porque nós nos identificamos com ela. Os sofrimentos vividos na família, a tragédia da dor, da miséria moral, da miséria social, o assassinato do marido, a morte dos filhos, enchem o nosso coração de compaixão, não por Santa Rita, mas por tantas Ritas, de hoje e de sempre. Enchem também, por causa de Santa Rita, enchem também o nosso coração de esperança, ao constatar que essa mulher, pela sua vida de oração incessante e perseverante, conseguiu coisas impossíveis. Não impossíveis para Deus. Primeiramente, ela abriu brechas no coração do seu marido e o converteu pelas orações. Foi também pelas suas orações que Santa Rita conseguiu evitar que os filhos se vingassem do assassinato do pai, derramando ainda mais sangue. Ela pediu para entrar no mosteiro. Seu pedido foi recusado. E aquilo que ela não conseguiu obter, pela sua insistência, a sua oração incessante alcançou. Ela pediu a intercessão dos seus santos protetores, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. E estes três santos conduziram Rita para dentro do mosteiro, para dentro do coro. É interessante este detalhe. Ela é levada para o coro das monjas. O coro é o lugar onde a comunidade se reúne para orar. Foi nesse lugar que, pelas suas orações, muitos foram curados e tantos outros se converteram. Foi também pela oração incessante de Santa Rita que ela se identificou tanto com Cristo sofredor, que recebeu o estigma na sua fronte. Ela é para nós modelo de vida de oração. Você quer saber como a gente deve rezar, como deve ser a vida de oração? É bom olhar para a vida de Santa Rita. Você quer rezar melhor? Você quer fazer progressos na vida de oração? Siga o exemplo dela. Não é? No evangelho que nós acabamos de ouvir, acontece a mesma coisa com os discípulos. Estando num certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. O pedido dos discípulos nasce deste choque existencial. Eles veem que Jesus reza sempre. Ele, o Filho de Deus, ora para conhecer a vontade do Pai. Ele não ora somente de vez em quando, ele ora sempre. Por isso os discípulos têm o desejo de orar como ele. Por quê? Porque vem Jesus orando. Eles pedem para Jesus ensiná-los, não porque Jesus ensina a eles uma doutrina sobre oração, mas porque eles veem Jesus orando, orando sem cessar. A oração do Pai Nosso, que Jesus ensina aos discípulos, só
pode ser entendida no interior desta profunda experiência vivida por Jesus. Ensinando os discípulos o Pai Nosso, Jesus não transmite somente uma fórmula, não é só uma oração decorada. Jesus introduz os discípulos no diálogo interior do amor trinitário. Orando o Pai Nosso, nós somos introduzidos dentro da Santíssima Trindade, na relação de amor que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, Jesus nos eleva ao coração de Deus. Assim, Jesus nos insere no mistério de Deus. O significado do Pai Nosso, portanto, vai além da comunicação das palavras. A oração do Pai Nosso forma em nós os sentimentos do Filho. Quando você ora o Pai Nosso, ora com o coração e com a alma, os sentimentos de Jesus são formados dentro do seu coração. É essa profundidade que Jesus deseja que a gente alcance na oração do Pai Nosso. É esta intimidade na qual Jesus nos quer inserir quando ele transmite a oração do Pai Nosso. Santo Tomás de Aquino escreveu na sua obra Suma Teológica, ele diz assim, olha só o que ele diz: a oração dominical, ou seja, a oração do Pai Nosso, a oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, nós não só pedimos quanto podemos desejar tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas também ordena todos os nossos afetos. Olha só que coisa. A oração do Pai Nosso não só nos ensina aquilo que nós devemos pedir a Deus, mas coloca ordem dentro do nosso coração. Nos ensina a ordem em que nós devemos pedir as coisas para Deus. Já aconteceu para você, né, de você ficar confuso e não saber o que pedir? Isso não só para Deus, qualquer pessoa. Às vezes tem gente que vem falar comigo e fala assim: olha, seu bispo, eu nem sei por onde começar. Não é assim? Às vezes na nossa oração a gente chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu nem sei por onde começo. A oração do Pai Nosso nos ensina a pôr ordem nas coisas, ordem no nosso mundo interior, aquilo que nós devemos desejar, mas também a ordem em que devemos desejar. O que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo, o que vem em terceiro, o que vem em quarto. Se você quer saber a ordem que a gente deve ter dentro da gente, preste atenção no Pai Nosso. Porque no Pai Nosso está a ordem com que nós devemos pedir as coisas a Deus. Outra coisa importante, São Bento, na sua regra, ele cunhou uma fórmula. Ele diz assim: mens nostra concordet voce nostra. É latim, né? Vou traduzir para vocês. O nosso espírito concorde com a nossa voz. Na oração acontece isso. O nosso coração deve concordar com aquilo que sai da nossa boca. A gente sempre ensina para as crianças, né? Antes de falar, pensar. Verdade ou não? Foi assim que você aprendeu ou não? Antes de sair alguma coisa da boca, precisa pensar. Então, primeiro vem o pensamento, depois vem a
palavra. A palavra segue o pensamento, verdade ou não? Na oração acontece o inverso. Na oração do Pai Nosso ocorre o contrário. O nosso pensamento segue a nossa voz. Primeiro a gente reza e depois a gente pensa naquilo que a gente rezou. O nosso pensamento deve se adequar àquilo que sai da nossa boca. Nas nossas relações cotidianas, primeiro a gente pensa, depois a gente fala. Na oração a gente fala e depois a gente pensa. É por isso que a oração põe ordem no nosso mundo interior. Porque a gente não sabe o que pedir, mas o Senhor veio em nosso socorro e nos ensinou esta oração magnífica do Pai Nosso. E a nossa vida deve concordar com aquilo que sai da nossa boca, quando a gente reza o Pai Nosso. Na oração litúrgica, na oração dos salmos, na oração da igreja, acontece isso. A palavra, a voz, vem antes do nosso espírito. O nosso espírito deve se adequar à nossa voz. Na oração do Pai Nosso, o Senhor vem em nosso auxílio, nos ensina a rezar e o que convém pedir. Dá-nos também a oportunidade de ir ao seu encontro, conhecê-lo pouco a pouco, através da oração pessoal e comunitária. Da retidão da nossa oração depende a retidão da nossa vida cristã. Se você rezar errado, a sua vida cristã entorta. Por isso que a gente precisa rezar certo. Por isso nós temos a oração do Pai Nosso. Não é? Santa Rita é para nós exemplo nesse sentido. Não é? Porque a sua vida se adequa à oração. A oração forma nela os sentimentos de Cristo. A oração dela formou até o estigma que ela recebe. Não é? O seu coração concorda com a oração do Pai Nosso, de tal modo que ela se identifica com Cristo. Da retidão da nossa oração depende a retidão da nossa vida. A oração interpreta nossos desejos diante de Deus, ou seja, julga os nossos desejos, se eles são conforme o Evangelho ou se eles nos afastam de Deus. É a oração que julga os nossos sentimentos, as nossas paixões, os nossos desejos. A oração purifica os nossos desejos. A oração põe ordem nos nossos desejos. Mais ainda, mais do que isso, a oração põe dentro de nós os desejos do Filho. A oração é, portanto, um caminho de purificação dos nossos desejos. A oração do Pai Nosso corrige e nos conduz pouco a pouco a desejar realmente aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente deseja coisa que não precisa. Quantas vezes você já desejou uma coisa e gastou dinheiro que não tinha para comprar uma coisa que depois você viu? Uma grande decepção, não precisava disso. Não é? A oração faz a gente desejar aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, sem o qual a gente não vive. A oração do Pai Nosso nos ajuda a desejar Deus e o Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo. E isso é o desejo do Filho. O desejo do Filho é o Pai. O desejo do Filho é o Espírito Santo. O dom de Deus, por excelência, é Deus mesmo. A coisa boa que o Pai dá consiste no dom do Espírito Santo. É o que está no Evangelho de hoje. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai Celeste
dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Jesus não nos deixou uma fórmula simplesmente para ser repetida. Ele não nos dá as palavras de nossa oração filial, mas nos dá ele não só dá as palavras da sua oração filial, mas ele dá também o Espírito pelo qual elas se tornam para nós espírito e vida. No Pai Nosso fica evidente um elemento que é próprio da mística cristã. A oração não é um mergulho em si mesmo. Não é entrar em estado alfa, né? Não é esvaziar a mente. Não é não é um exercício de oração esotérica. A oração do Pai Nosso é um encontro pessoal com o Espírito de Deus, na palavra que nos precede. É um encontro com o Filho e com o Espírito Santo, e dessa forma entrar em comunhão com o Deus vivo. Isso é próprio da espiritualidade cristã. Jesus contou esta parábola do amigo importuno, impertinente, né? Nos apresenta este comportamento fundamental que deve caracterizar a nossa vida de oração, que é a perseverança. A parábola insiste na impertinência para nos ensinar a perseverança na oração, não é? Aquele amigo impertinente, inoportuno, que fica insistindo até que o cara dê aquilo que ele precisa, porque fica importunando. Jesus chama atenção para a importunação, para nos ensinar, para nos exortar a perseverança. Uma vez perguntaram para um mestre de oração, qual é a primeira regra da vida de oração? Qual é a primeira regra da vida de oração? Eu acabei de falar. Perseverança. Primeira regra é perseverar na oração. Segunda regra qual é? É fácil. Perseverar na oração. Terceira regra qual é? Perseverar na oração. Sem perseverar na oração, a gente não progride na oração. Jesus nos ensinou, através da parábola, que chama atenção para a importunação, para a necessidade da perseverança. Esta é a primeira regra da vida de oração. É a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Perseverança. Jesus deseja que nos aproximemos do Pai para apresentar nossas necessidades. Na verdade, o Pai não precisa ser informado das nossas necessidades. Não precisa ser informado dos nossos casos impossíveis. Ele sabe. Mas é bom que a gente peça. Se você tem um caso impossível, tem que pedir. Mas não porque o Pai não saiba. A intenção de pedir é porque isto cria em nós uma atitude de abertura que possibilita fazer a experiência do amor do Pai. Porque a oração de petição nos ajuda a estreitar com o Senhor uma relação pessoal de confiança e de intimidade filial. É bom a gente pedir, não para informar Deus das nossas necessidades ou dos casos impossíveis. É bom pedir porque isso forma em nós a atitude filial de quem pede ao Pai. Esta é a intenção de Jesus, que a gente tenha os sentimentos do Filho. Assim Jesus age, assim Jesus nos ensina a agir. A oração sempre nos alcança o dom mais precioso, mas para alcançar esse dom precioso é preciso rezar sempre. E o dom precioso não são as graças, mas o autor da graça,
o próprio Deus. Essa é a experiência de Jesus que ora. O maior dom é o próprio Pai, é estar com Ele, escutá-lo, obedecê-lo, fazer o que é de seu agrado, constitui a suprema e única felicidade do Filho. É nessa relação filial que Jesus deseja nos introduzir, quando ensina o Pai Nosso. É por isso que Jesus fala do Pai que sabe dar coisas boas ao Filho querido. O dom mais precioso que podemos receber, então, é o Pai. O dom mais precioso que o Pai nos quer dar é o Espírito Santo. Ué, o dom mais precioso que a gente pode receber é o Pai. E aquilo que o Pai deseja nos dar é o Espírito Santo. O que é mais valioso, o Pai ou o Espírito Santo? Nisso está o mistério da comunicação de Deus a nós. Esse é o mistério. O Pai nos entregou o Filho. O Filho se entrega a nós e nos introduz na relação com o Pai. O Pai, que já nos deu o Filho, nos entrega o Espírito Santo. Para que possamos nos entregar ao Pai como Filho, recebemos o Espírito do Filho, que é o Espírito também do Pai. Maravilhosa comunicação de Deus a nós. Maravilhosa comunicação de nós mesmos a Deus. É isto que o Pai Nosso realiza na vida da gente. Vamos fazer um minutinho de silêncio. Cada um reze o Pai Nosso em silêncio, pensando nas palavras, colocando nas palavras o seu coração, colocando as palavras do Pai Nosso no seu coração.